bem-vindos ao primeiro episódio do Pensamento Tático. Hoje, para o primeiro episódio, convidei o Ricardo Mendes, treinador da Sub-19 do Futsal Feijó. Ah, Muito obrigado, Ricardo, por teres aceitado o convite. Boa tarde. Não, obrigado, eu que agradeço. Antes de mais, começo por te dar os parabéns, porque neste fim de semana conquistaste um torneio da Golpieira, pelo Futsal Feijó. Ah, Como é que foi? Que análise é que fazes esta temporada? Está a terminar? Que balanço é que podes fazer? Sim, desde já obrigado. É verdade, fomos a um torneio na Golpilheira em homenagem à Mister Teresa Jordão. Graças a Deus correu da melhor maneira, conseguimos vencer, até acabámos por vencer o Sporting na final por 2-1. Mas relativamente ao balanço, é um balanço positivo. Participámos do Campeonato Nacional de Júniores. O formato é um campeonato aberto para quem quiser, obviamente, para participar, ainda com alguns ajustes a ser feitos por parte da Federação, que com certeza não agradou à grande maioria das equipas, mas o nosso trajeto acaba por ser muito satisfeito, porque somos uma equipa júniores, mas com muitas iniciadas que participaram em vários jogos no campeonato, tentando sempre, obviamente, preparar a equipa júnior. Muitas delas acabam depois por ter algumas oportunidades nas séniores, mas, mas relativamente ao trajeto é muito positivo. Ficámos um bocadinho aquém daquilo que era a nossa perspectiva, que era chegar à terceira fase, que davam acesso ao playoff da Final Four. Não conseguimos, temos que viver com isso e neste momento descansar e preparar a próxima época. E como é que um treinador de formação, principalmente da Sub-19, faz esse trabalho? Ou seja, sabe-te, porventura, a meio de temporada, pode perder uma ou duas jogadoras que sejam fundamentais. E como é que deve fazer essa? Podes repetir? Cortou, não consegui ouvir a pergunta. Não sei se me conseguiste ouvir. Não ouvi, não ouvi. Ah, uh, Pode perder jogadores a meio de temporada. Um, sim, como é que a gente faz? Trabalhando, obviamente. Sabemos da competência da nossa equipa, sabemos obviamente da competência das jogadoras, tentamos treiná-las de modo a que estejam preparadas para, principalmente, para ser chamadas ou à equipa sénior ou uma eventualidade de alguma saída. Mas falando por mim próprio, não me preocupo muito se, se elas podem sair a meio da época por outra equipa ou não, porque tivemos uma equipa que acreditou no projeto, tivemos uma equipa que acreditou em mim e na equipa técnica. Acredito que ambas estejam extremamente felizes pelo que conseguimos fazer. E o treinador de formação, o principal, e nesse aspecto, tanto a minha opinião e a minha ideia vai em conjunto à ideia do futsal Fajó, principalmente estamos a formar mulheres, né? E depois sim as jogadoras, mas, se eventualmente alguém sair durante a época, também demonstra que o bom trabalho está a ser feito. E como é que deve fazer também a gestão do grupo em termos de
de personalidades, de várias personalidades na equipa, como é que faz essa gestão? Como é que faz essa gestão de um grupo atendendo a ter ajuda? Eu estou a ouvir um bocadinho com cortes, mas vê se eu percebi a pergunta. Tendo uma equipa em que a grande base, obviamente, é júnior, todas elas são diferentes uma das outras. Tentamos lidar, principalmente tentamos fazer com que elas tenham os pés bem assentes na terra. Não existe nenhuma melhor que outra, elas simplesmente complementam-se. Depois, como eu referi há bocado, a equipa é composta também por algumas juvenis e ao longo da temporada acabou por ser incluído algumas iniciadas. São mais novas, mas sabem plenamente aquilo que nós queremos. Tem que se lidar com elas, elas são todas diferentes, por isso tem que se lidar com elas de maneira consoante as idades delas, mas tentamos sempre transmitir a nossa ideia daquilo que pretendemos. Sou, obviamente, assim como a equipa técnica, somos sempre um amigo para aquilo que elas necessitem, mas obviamente elas sabem quando é para trabalhar, quando é para brincar, é para brincar. Mas claro que sendo mulheres, muitas delas até já quase uma idade adulta, por norma às vezes é complicado lidar com elas, porque estão naquele momento do mês em que algumas que também já se estão a afirmar, mesmo até as mais novas, já se estão a afirmar em plena idade, mas tentamos obviamente alijar tudo com perfeita noção que faz parte da idade delas e elas começam a vincar a personalidade, mas sempre com a naturalidade que faz parte. E estamos a falar de jogadoras jovens. Passámos por um período difícil durante o Covid, onde não houve competição e os treinos eram um contexto muito específico. Tu como treinador, nessa altura, as procuraste manter motivadas? Sim, é uma realidade. Passámos um mau bocado, tanto no futsal Fajó como acredito que obviamente as outras equipas também o sentiram. Tivemos até mesmo algumas desistências durante esse momento. Tentámos fazer foi ter treinos ainda mais dinâmicos para que conseguíssemos prender um pouco prender, entre aspas, mas despertar ainda mais o modelo competitivo dentro de nós, dentro do grupo. Não foi fácil, obviamente, porque muitas delas acabaram por sair e experimentar outras coisas. Porque não se podia fazer jogos de treino, não se podia fazer grandes convívios, porque no início não toda a gente tinha que ter essa preocupação e tentar desproteger a nós e aos outros, mas graças a Deus as coisas depois foram melhorando, mesmo até equipas com que teoricamente íamos jogar no campeonato, também acabámos por partilhar conversas entre os treinadores de maneira a ajudar-nos uns aos outros como é que podíamos fazer para não perder atletas e tentar despertar mais o foco delas. Não, na relatividade não foi fácil, mas depois as coisas acabaram por voltar um bocadinho ao normal e muitas delas que desistiram no início acabaram depois por voltar. Toda a gente naquela altura tinha receio e era perfeitamente normal. O papel do treinador é um bocadinho
potenciar as boas qualidades de uma atleta ou disfarçar as menos boas? Eu acredito que é potenciar as melhores e ajudar a melhorar aquelas que ainda não estão ao nível das outras. Porque um treinador não se pode focar só naquilo que é bom, tem que melhorar o que está mal e continuar a evoluir aquilo que está bom para que se consiga manter no nível máximo. Eu acho que, como se costuma dizer, varrer para baixo do tapete não acaba por ajudar ninguém. Principalmente na formação. Se o atleta tem alguma dificuldade, então é aí que a gente tem que se focar nessa dificuldade, porque o resto já está bom, sem, obviamente, tirar o foco do que já está bom naquele momento. É tirá-los um bocadinho da zona de conforto, certo? Sim. E o ser humano tem uma coisa boa, acaba por se adaptar quando a gente sai da nossa zona de conforto, e é aí que a gente acaba por evoluir. Por exemplo, muitas das coisas que noto em algumas equipas, ou mesmo até em algumas jogadoras, é, por exemplo, aquela rapariga que ainda está em formação e que sempre jogou, por exemplo, a fixo, jamais na cabeça dela ela pode jogar a ala ou ser uma pivô. E a informação, antes, estou a dar uma ideia, pelo menos até juvenis, por exemplo, a atleta tem que passar pelas posições todas. Mesmo que passe por guarda-redes, possivelmente pode não ser aquela posição que ela mais gosta, mas quem sabe, por norma as coisas acontecem. Muitos jogadores até que acabam por no início jogar à frente e depois são grandes guarda-redes. E aqui o treinador também tem um bocadinho esse trabalho que é o desenvolver o individual e ao mesmo tempo desenvolver o coletivo, certo? Não sei se estás de acordo comigo, o individual dentro do coletivo. Certo, porque depois acabas por ter um confronto de egos, principalmente também quando, foi aquilo que eu disse há bocadinho, principalmente quando elas estão naquela fase em que estão-se a vincar ainda a personalidade. Isso pode acontecer, principalmente aquelas que fazem golos, eu faço mais golos que tu, e eu é que sou o melhor, e nós temos que corrigir isso e ensinar que se não houver o guarda-redes, a gente vamos acabar por perder, porque é ela que acaba por sofrer os golos, então a gente precisa dela, é importante. A fixo igual, e as alas igual. Se a gente caminhar todos no mesmo sentido, é muito mais fácil caminharmos para a vitória ou para uma melhor aprendizagem do que jogar sozinhos. E no futsal feijão acontece isso. A gente primeiro obviamente a jogadora e depois o coletivo, de modo a que ela entenda que a equipa e o clube é tudo uma família. Nós precisamos todos uns dos outros, porque sozinhos a gente não vai a lado nenhum. E vocês geralmente por semana treinam quantas vezes? Por norma, a equipa júnior, por norma, chegamos a treinar 2-3 vezes por semana. Dependente do se há jogo, se não há jogo. Se não o tivermos num momento competitivo, treinamos 2 vezes por semana. Se tivermos num momento, neste caso do campeonato, acabamos por treinar 3 vezes. E nessas semanas quando treinam 3 vezes, não sei se me podes responder a isso, mas qual é o vosso foco em termos de trabalho de treino? Ou seja, vocês qual é o trabalho que fazem em treino? Pronto, a gente tem eu posso desvendar, não há problema nenhum. Em momento competitivo, por norma, a gente foca-se muito na parte defensiva. Pronto, acho que é a parte mais importante, principalmente quando, no nosso caso, como temos atletas mais novas,
tentamos fazer com que a parte defensiva seja não é mais importante, mas que esteja um bocadinho mais vincada. A meio da semana acabamos por treinar a parte ofensiva e depois ficando a sexta-feira a análise de vídeo à equipa que vamos acabar por enfrentar no fim de semana, e depois alguns momentos mais estratégicos, 5-4, uma bola parada, mas não é algo que perdemos muito tempo, porque, ou digamos, não é algo que podemos perder muito tempo, aquilo que eu gostava, porque depois também acabamos por não ter. Por norma podemos ter, por norma às vezes até temos 1 hora de treino, mas tentamos focar no que é mais importante, e as bolas paradas por vezes acontece, ou quase nunca acontece, com muita frequência no jogo. Em termos do teu modelo de jogo, tu mantens o teu modelo, tens um modelo de jogo ou fixo, ou vais alternando consoante a tua equipa, as jogadoras que possas ter ou não, e a tua equipa adversária? Certo. O meu modelo de jogo é idêntico ao modelo de jogo da equipa sénior, para ser mais fácil a intrusão das equipas que possam subir ou possam descer, porque também temos atletas na equipa sénior que um exemplo desses é a Inês Padinha, que é juvenil e que representa a seleção nacional, que é juvenil, mas joga nas séniores. E tentamos fazer com que o modelo seja muito idêntico ambas as equipas. Obviamente, tendo a noção, depois o plantel é constituído, é diferente, obviamente, temos essa noção disso. Tento ajustar de modo à equipa que tenho. Muitas vezes aquilo que eu digo às vezes não posso querer sair numa transição se não tenho jogadoras rápidas, então temos que optar por outra maneira, se calhar numa mais de posse. Mas consoante o adversário, por norma não. Posso dizer-te aqui que, por exemplo, joguei sem tirar, obviamente, sem esquecer as outras equipas, mas jogámos frente ao Sporting e ao Benfica no campeonato, e a nossa estratégia ou o nosso modelo de jogo não mudou por causa disso. Adaptamos, obviamente, a alguma situação no jogo, mas não mudamos a nossa maneira de jogar, derivado do adversário que for. Ou seja, essa estratégia que vocês têm em termos de clube, a ter um modelo de jogo idêntico, seja a equipa sénior, seja na formação, vocês têm a equipa sénior é muito jovem também, é também para ver essa complementaridade entre as duas equipas? Sim. Obviamente, pronto. Claro que o modelo idêntico, digamos assim, à equipa sénior só está incluído na equipa júnior. Há outros contextos que são depois incluídos na equipa juvenil, na equipa das iniciadas, nas infantis. Cada escalão depois tem o seu desafio, consoante também a idade, né? Já não pode pedir a uma infantil que faça aquilo que faz à júnior, obviamente. Mas tentamos para que seja mais fácil a intrusão e para que o treinador, o treinador Pedro Alves, necessitar de uma jogadora júnior ser chamada à equipa sénior, não esteja que parar o treino a explicar que ela tem que defender assim, ou tem que se pôr aqui ou ali. Pronto, ela vai ao treino, já sabe a maneira que é. Tentamos ter, claro que, atenção, para te explicar também, por exemplo, a equipa sénior tem, por exemplo, 4 cantos, tem 2 principais e depois tem outros 2 alternativos. A gente mantém os 2 principais e depois eu tenho os meus outros 2 ou 3 alternativos.
Não é, tipo, obviamente, igual à equipa sénior, mas elas têm que saber pelo menos um canto ou um fora igual para que quando forem lá ela possa fazer sem ter problemas nenhum. Existe muito o feedback entre as duas equipas, regular, semanalmente conversa-se sobre o atleta X, sobre o treino A, sobre o treino B, para que modo é que fique tudo homogéneo. Por exemplo, se tu tiveres o treinador da equipa sénior chegar ao pé de ti e dizer que uma jogadora pode estar prestes a subir, tu tens alguma atenção específica no trabalho dessa jogadora? Neste caso, se o treinador da equipa sénior chegar ao pé de mim e disser que a Maria, por exemplo, vai subir a sénior, para já é bom sinal. É sinal que o meu trabalho está a ser bem feito e estou a conseguir potenciar as capacidades dela. Relativamente, se vou ter mais atenção a ela, penso que não, porque para te poder explicar, se aquilo que eu estou a fazer naquele momento fez com que ela consiga subir às séniores, então é por estar tudo ok. Não vou tirar o pé do acelerador, como eu costumo dizer a elas, não vamos tirar o pé do acelerador. Claro que, principalmente às mais velhas, sou muito mais exigente, obviamente, porque há coisas que elas, para chegar lá acima, têm que ter e têm que fazer regular. Agora, normalmente o que acontece, sem problemas de dizer isto aqui, que é se essa atleta, se o treinador chegar ao pé de mim e disser que essa atleta vai subir, é um trabalho feito. É bom sinal. Eu estive aí em janeiro, acho eu, a falar com o Pedro Silva, e uma das coisas que ele me disse, e eu até na altura fiquei surpreendido, que é até difícil o futsal Feijó vir buscar jogadores da Lisboa, à zona de Lisboa. Parece perto, mas honesto, eu esperava. Fiquei surpreendido com isso. Como é que é a questão do recrutamento que vocês fazem? É conjunto entre a direção e os treinadores de formação? Pronto. Em termos de equipa sénior, é totalmente diferente. Sim. Pronto. Relativamente à formação, é uma realidade. Como a gente costuma dizer, parece que a ponte do lado da Almada para Lisboa é mais curta do que Lisboa para Almada. Deve ter pelo menos mais uns 20 km. Existe essa dificuldade. Olha, subir é maior. Se calhar subir é maior. Aquilo plenamente, no início, o recrutamento funciona muito pela zona onde estamos. Pronto, escolas, que é o normal que os outros clubes fazem. Graças a Deus, o Futsal Feijó acaba por ter, neste momento, já outro nome também derivado à primeira divisão, acaba por chamar a atenção de novas atletas. É normal e existe atletas, muito poucas, mas existem atletas que vêm do outro lado da margem, vêm de Lisboa, mas faz parte. Isso também tem muito a ver um bocadinho depois com a idade, né? Porque pronto, se calhar iniciadas e juvenis já é difícil, o pai se calhar já pensa, deixa de estar a jogar aqui ao pé de casa, tens aqui 2 ou 3 clubes. Depois o que acontece em Lisboa também, a diferença é muito essa, que é, enquanto aqui, por exemplo, em futsal feminino, aqui na zona da Almada, somos nós, né? Depois temos uma equipa no Montijo, que a zona aqui do Seixal já tem outras equipas, mas só tem séniores, não tem formação. Em Lisboa, obviamente, é maior e tem mais clubes, tem outras escolhas, digamos assim.
depois quando já chegas a júniores, séniores, aí sim, se calhar já conseguimos mais ou menos equilibrar um bocadinho a balança. Acredito eu que também a época que foi feita este ano pelas júniores acabam por os atletas também olharem com outros olhos o futsal Fajó e ponderarem, vir experimentar no início e depois quem sabe ficar. Tu falaste há pouco na questão do terceiro dia da semana ser também ditar um dia à observação dos adversários. Como é que tu fazes essa observação? Ou seja, procuras ver a tua equipa adversária ou fazes a filmagem ou tens acesso a filmagens de jogo? Certo, olha, a nível distrital, ao qual, por exemplo, eu já passei pelos meus clientes também, deslocava-me N vezes aos pavilhões para poder ver os jogos e tirar apontamentos e etc. Relativamente aqui ao Campeonato Nacional, apesar das equipas serem no início perto, obviamente, umas das outras, também cheguei a fazer, mas havia partilha de vídeos de clubes entre clubes, porque eu acho que não repara uma coisa, na primeira divisão os clubes partilham os vídeos uns com os outros dos jogos. Aqui não há nada para esconder. Como eu costumo dizer às vezes, que se a bola não entra na direita, a bola vai entrar na esquerda. Isso a gente não se importa que o clube há. Muitas vezes o que acontece, mas isso depois tem a ver com as pessoas também, obviamente, que é, eu se for jogar, por exemplo, imagina o teu pavilhão, eu vou pedir para poder gravar. Mas, olha, importas que eu gravo o jogo? E o clube depois diz que sim ou que não. Muitas vezes o que acontece é chega lá, monta a câmera e passa à frente. E quando depois é ao contrário, depois vem reclamar a dizer mas não podes filmar. Então, mas porquê? Então foste à minha casa e filmaste? Não. Por isso. Mas normalmente, este ano sim, houve partilha com alguns clubes, não todos aceitaram, obviamente, mas houve partilha de vídeos e depois podemos fazer a nossa análise e preparar para que elas também consigam depois visualizar aquilo que pretendíamos do adversário. Qual é o momento de jogo mais difícil de preparar? O momento ofensivo ou defensivo? Tu já há bocado falaste que perdes mais tempo com o momento defensivo ao longo da temporada. Qual dos dois é o mais difícil de preparar ou tem mais nuances? Olha, são os dois. Eu vou obviamente, né? Porque durante 40 minutos, mesmo até 20 minutos, por exemplo, só na primeira parte, o jogo pede muita coisa. O jogo, se calhar, não vou dizer de 5 em 5, mas se calhar de 2 em 2 minutos, o jogo está-te a pedir para defender de uma maneira, como a seguir já está a pedir para defender de outra ou para atacar desta maneira. Tens equipas em que a gente se concentra mais na parte de como nós temos que defender, e depois existem outras equipas que temos que nos focar como é que vamos fazer para poder atacar. Tens equipas que defendem um bloco muito baixo, apanhamos essas equipas do campeonato, e depois tens equipas que jogam o jogo pelo jogo, como o caso, por exemplo, do Benfica, que é uma equipa que tanto é forte a atacar como é a defender, mas tem sempre falhas, tal e qual como a nossa equipa tem sempre falhas. Há uma jogadora que joga com o pé direito, mas calhar não joga com o pé esquerdo, então vamos forçar mais o pé esquerdo e não o pé direito. E tentamos fazer com que elas visualizem esse momento desse jogo e que percebam, se calhar a partir dos 10 metros temos que começar a atacar assim, e a partir dos nossos 10 metros, se calhar temos que defender de outra maneira. Mas tentamos eu próprio tento me focar muito na parte defensiva,
sem discordar, obviamente, da parte ofensiva. Mas acho que um bom ataque é uma boa defesa. Por exemplo, no 5-4 ofensivo, imagina que estás a perder, por exemplo, por 1-0 nos últimos 5 minutos. Tu esperas mais 2, 3 minutos para pôr o 5-4 ou arriscas um bocadinho mais cedo? Olha, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Posso-te dizer que este ano, e a minha equipa técnica depois há de me partir a cabeça se eu estiver errado, mas eu penso que este ano nós só defendemos 5-4. Nunca utilizei ofensivamente. Por norma, eu acho que tu jogas num 5-4 quando vês que o jogo que não consegues realmente fazer mais nada do jogo. A bola não quer entrar e tentas forçar o 5-4. Há uma situação muito importante que é quando tu fazes um 5-4, tu sabes que a equipa adversária vai estar fechada, o jogo vai ser muito mais parado, já não vais conseguir se calhar desequilibrar o jogo de uma maneira mais rápida. Os jogos de treino que fizemos de 5-4 depende muito como tiver o jogo, depende muito também como elas estiverem, mas sim, por norma se calhar nos últimos 5 minutos, 7 minutos temos esse benefício do Campeonato Nacional, o jogo ser ao cronómetro. Se calhar se fosse, por exemplo, como se faz no Distrital, que acho que é meia hora ou 25 minutos, se calhar tinha que ser um bocadinho mais cedo, o tempo não para e a gente tem que... Mas sim, mas este ano foi mais defender 5-4 do que atacar. E o defender, ou seja, é também muito um jogo, é muita paciência, ou seja, porque estás a fazer a pressão e para a equipa adversária não ter um espaço para onde meter a bola, também tens que estar a tua atenção, não é 100%, é a 200%, certo? Correto. Eu acho que de uma análise que na altura nós fizemos, no início da meio da época, a maioria dos treinadores preocupa-se mais no 5-4 ofensivo do que no 5-4 defensivo. Porquê? Porque se calhar por norma se calhar faz mais a atacar e não existem equipas do campeonato que o obriguem a defender. No nosso caso foi ao contrário. Nós preocupámos em treinar mais defensivamente porque apanhámos uma equipa como o Sporting, que ainda este fim de semana a estar em desvantagem, o procurou fazer o 5-4 com o Matilde Cristo, e a gente tem que defender. O que é um bom 5-4? É uma boa comunicação a nível tanto da guarda-redes como a fixo, principalmente uma boa comunicação para as outras que estão à frente. Por norma, a gente defende em losango e depois num quadrante. Tentamos fazer com que esteja toda a gente alinhada. Temos, obviamente, jogadoras mais novas que também o defendem. Por exemplo, uma das jogadoras que defende um 5-4, se ela tiver, por norma, é uma iniciada, por exemplo, tem 15 anos, o foco tem que estar a 200%, obviamente. Treinamos várias vezes, pode parecer um bocadinho, se calhar vai parecer aqui um bocadinho parvo o que eu vou dizer, mas derivado da pandemia, deixou de haver público no pavilhão. Houve momentos em que treinámos 5-4, por exemplo, com uma coluna num ambiente que acabámos por ter depois também no pavilhão da Luz e no João Rocha, para que elas conseguissem estar mais concentradas no que está ao restante, porque chegas a uma idade em que, por exemplo, se tiver um pai na bancada e se disser Maria, chuta, e tu, por exemplo, não queres que ela chute porque naquele momento não é a melhor coisa indicada para fazer,
isso tem que ser treinado. Tens que treinar a concentração, ela está sempre focada no jogo, de onde é que está a bola, não preocupada se alguém gritou ou deixou de gritar. Mas sim, tentamos fazer principalmente o 5x4 de maneira que esteja toda a gente focada. Eu assisto a uns anos de formação de várias modalidades. Tu metes o papel do treinador, olha para alguns comportamentos, por exemplo, os pais possam ter na Bantana. É uma boa pergunta. Graças a Deus, e acho que também isso depois também tem a ver, lá está, as atletas vem muito pela educação dos pais, não temos um exemplo, pelo menos esta época que eu tenho esse conhecimento do futsal Fajó, tenha havido algum pai que foi indelicado com alguém, com árbitros ou etc. Pronto. Obviamente, sim, os pais vivem o jogo, os filhos vivem o jogo, é perfeitamente normal. Mas por norma há coisas, há certos limites. Já cheguei a assistir um jogo de Benjamins onde os pais andaram os dois à porrada. Aquilo que a mensagem que estás a passar para o teu filho, para já estás-lhe a passar a ansiedade, estás-lhe a passar se calhar até mesmo medo, insegurança, porque a formação e aquilo por norma, já uma vez tivemos este tema na associação, as pessoas não se podem esquecer de uma situação que é: toda a gente quer ganhar. Não é um principal, mas é uma consequência daquilo que tu treinas diariamente para que num fim de semana consigas esse resultado, que é ganhar. Mas as pessoas não se podem esquecer que o futsal, a natação, handball, basquetebol, seja a modalidade que for, é um hobby. Nem todos vão ser Ricardinhos, nem todos vão ser Fifós, nem todos vão ser Cristiano Ronaldos. O importante é a criança fazer desporto e que vá e que saia da modalidade que tiver contente. É um momento daquelas que já andarem na escola, é um momento de espairecer, de libertar o stress que possa haver da escola, dos trabalhos de casa, claro, com regras, porque isso faz também a criança crescer. Mas eu acho que os pais, às vezes, por norma, vivem mais aquele momento, o jogo, ou seja o que for, ou seja o que tiver a acontecer, do que os filhos. E depois é porque o meu filho joga, ou porque o meu filho não joga, ou porque o meu filho é melhor que o teu, e porque o árbitro marcou uma falta mas não era, e depois é contra a equipa dele. Acontece e vai acontecer, tal e qual como no trabalho. Ele vai errar, e de certeza absoluta que o patrão dele não vai chegar ao pé dele e não vão começar a andar à porrada por causa disso. Agora, quero acreditar que a sociedade está a crescer e pelo menos é para isso que eu também treino, e sou mais que um treinador, ou pelo menos tenho essa convicção, é fazer elas serem o amanhã mulheres que a sociedade valorize e que respeite, e que consigam passar as ideias, não é bem as ideias, mas que consigam ser pessoas melhores do que infelizmente algumas pessoas que temos no desporto que não estão cá a fazer nada, honestamente. E muitas acabam depois por levar crianças a desistir porque não querem ver os pais nessas situações. Eu uma vez vi uma entrevista do Luís Castro, então eu também falo um bocadinho disso, que era olhar primeiro neste caso, para uma jogadora em si, e olhar antes para o lado humano e depois para ela enquanto jogadora. Correto, e as palavras do Luís Castro não são mesmo essas.
primeiro temos que olhar para a pessoa, para aquilo que ela é, porque o dar treino não é questão de qualquer pessoa dar treino, mas tu estás a ser mais que um treinador, tu és um professor, há momentos de um treino, por exemplo, eu posso dizer aqui para não alongar muito também, mas há momentos de um treino, por exemplo, imagina um treino à segunda-feira, como por exemplo, neste caso até foi ontem, em que és treinador, depois és amigo, chegas a ser confidente, que também é normal, chegas a ser quase um irmão, e isso é bom. Tem respeito, é o principal. Tu tens que olhar, tu chegas a um momento em que tu consegues ver que se ela, neste caso, no futsal feminino, né? Se ela, quando chega ao treino, se ela está bem, se o dia correu bem, se o dia correu mal, se discutiu com o pai ou com a mãe, ou se está mais nervosa, ou se está naquele momento do mês, que também é normal. Isso para elas, por exemplo, acaba por ser importante. Se calhar para muita gente, chegas lá e olha, pá, venho dar treino e já está, é para fazer isto, acabou o meu treino, pego nas minhas coisas, elas vão para casa, eu vou para a minha e daqui a uns dias tenho treino outra vez. Mas não é assim que se constrói um grupo, não é assim que tu tratas da tua família, não é assim que tu lidas com alguém com que tu gostes, com quem é próximo contigo, porque é aquilo que eu digo às vezes, que é, às vezes eu passo mais tempo com elas do que se calhar passo com a minha família, e elas acabam por ser a minha segunda família. E eu sei em todas quando é que uma está bem ou como uma está mal, a importância, às vezes são 2, 3 minutos de ir ao pé dela, olha, o que é que se passa? Está tudo bem? Correu mal a escola? Discutiste com o namorado, com a namorada? O teste, os exames correram mal? E depois está ali, a gente fala 2, 3 minutos e ela depois já está bem, depois já vai para casa, já não há problema nenhum. Com os pais é igual. Às vezes são esses pequenos detalhes que acaba depois por construir um grupo e fazer-te acompanhar e te seguirem e terem aquilo que é o mais importante em tudo, seja no desporto, ou seja mesmo até na sociedade, que é respeito pelo próximo. Se tu tivesses a assistir a um jogo numa equipa tua, quais eram os principais pontos fortes que poderias descrever? Olha, existe uma palavra que foi muito usada por mim esta época, que acho que define muito a equipa do Juniors, que é o acreditar. Definir a minha equipa é fácil. Eu acho que é um grupo que acredita desde o início ao fim. Elas gostam de levar, às vezes parece que fazem de propósito, elas gostam de levar o jogo, levar até ao fim. Andamos ali e depois no fim a gente acaba por marcar para ganhar o jogo. Elas gostam de fazer a gente sofrer. Ainda ontem me dizia uma mãe, depois do treino, derivado ao jogo do Sporting, no fim de semana. Mas é uma equipa muito aguerrida, uma equipa que acredita, que é unida, que batalha. É uma equipa que tem muito fair play, que é uma das coisas que eu mais admiro nelas, principalmente mesmo até as mais novas, que é ter muito respeito pela outra equipa. Houve um momento em que podíamos ter, por exemplo, no torneio aconteceu isso, que podíamos ter uma vantagem de 2-0, em que podíamos ter feito, na altura estava empatado, acho eu, que podíamos ter feito 1-0, e preferimos jogar a bola fora, porque a atleta do Oliveira do Bairro acabou-se por se aleijar, e jogámos a bola fora, e isso define muito, além da minha equipa, define muito aquilo que elas são, que para mim é o mais importante. Toda a gente gosta de ganhar, mas o orgulho que tenho nelas é maior se calhar do que ganhar um campeonato nacional, por exemplo. Agora, uma pergunta que me esqueci de fazer há bocado, por exemplo, é a questão das faltas. Qual é a tela mais decisiva? É a falta número 4 ou número 5? A tela em que procuras, começas a fazer uma gestão do jogo?
Olha, na falta número 4, já tentamos alertar que já temos 4 e se calhar não condiciona muito. Condiciona a falta número 4. Eu acho que até acaba por a falta, digamos, pode parecer um bocado errado e se calhar até tu, como eu costumo dizer, aquilo que eu digo nem sempre é, não quer dizer que seja a verdade ou que seja o correto, mas por exemplo, a falta número 5, tu já sabes que a próxima dá-te o livre 10 metros e é uma pressão ainda maior. Por isso eu acho que se conseguires evitar a falta número 5, eu acho que deves começar a gerir na falta número 4, alertando atenção às faltas, atenção à entrada, acaba por obviamente condicionar o teu jogo, ainda mais se estiveres em desvantagem. Mas eu acho que e vi isso, por exemplo, no jogo do Benfica Sporting, no jogo 3, com 5 faltas, mais de 5 minutos sem fazer nenhuma falta. Mas sim, mas por norma já nos aconteceu. Tento focar e tento começar a gerir, principalmente aquelas que depois podem estar um bocado mais exaltadas ou mais ansiosas, ou na falta número 4, para que consigamos ter mais calma para não chegar a 5. E depois, tendo a 5, eu acho que aí já quase não consegues ter mão, porque já faz parte do jogo. Se tu tivesse a oportunidade de mudar algo no futsal feminino, o que é que mudavas? Olha, eu acho que em mudar no futsal feminino não mudava nada em si. Aquilo que eu se calhar mudava era a projeção do futsal feminino, que penso que com tantas provas dadas, que com tantas boas jogadoras, que parece que ainda é difícil a gente ter, porque é uma coisa muito importante que no outro dia, até em conversa com o Pedro Nobre, estávamos a partilhar isso, que era nós não queremos ser iguais ao futebol, nós não queremos ser o irmão emprestado do futebol. Nós queremos o nosso espaço. Nós não lutamos contra o futebol. Eu acho que o futebol está cada vez melhor. O futebol feminino, graças a Deus, está cada vez maior. Existe mais apoios. Agora, eu queria ver era isso também, ou um bocadinho mais, no futsal feminino. Porque o futsal, temos tantas boas jogadoras, temos tantas boas treinadoras. O nosso campeonato, este campeonato deste ano, o feminino, foi se calhar dos mais surpreendentes que tivemos ao longo dos anos. E custa assim tanto, é preciso chegarmos a uma final para poder passar um jogo, por exemplo, no Canal 11, que é um canal da Federação. Não custa nada partilhar para as pessoas que não podem ir aos pavilhões, dar um arzinho fresco à modalidade que tanto cresceu estes últimos anos, porque não é só o masculino, eu percebo, não é só o masculino, não é só o Ricardinho, que somos campeões da Europa, do mundo, temos o Sporting, que é das melhores equipas da Europa, tivemos o Benfica, que esteve na Liga dos Campeões, em futsal feminino. Se queremos ser o melhor em tudo, temos que ser o melhor em tudo, independentemente do género. E para o europeu, achas que pode ser esta? Quero acreditar que sim. Acho que temos um coletivo bastante forte. Acredito que estão todas, não quer dizer que não tivessem, mas acredito que este ano, digamos, temos elas estão todas focadas no mesmo objetivo. Acho que já nos anda a escapar esse título.
acredito que possa ser bastante possível, porque é como eu digo, temos tanta qualidade. Que a qualidade é tanta que é pena o selecionador só poder convocar algumas, não poder Sim. levar todas. Mas acredito que sim, acho que temos uma grande hipótese de conquistar o europeu. Tá, muito obrigado, Ricardo, por teres aceitado o convite e votos de muito sucesso. Obrigado eu. Igualmente Tá. para ti e para o programa. Obrigado.